Bom dia, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar uma aula sobre os biomas da Europa, da Ásia e da Oceania. Mas antes da gente falar desses biomas, o que é exatamente um bioma? A gente estudou sobre regionalização no começo do ano. E é basicamente uma região onde tem um tipo de vegetação, o clima predominante naquele local. Então, a gente tem aqui como exemplo nessas imagens o cerrado. Qual que é o clima e a vegetação que é predominante no cerrado que a gente pode ver? Ali no cerrado nós temos árvores tortuosas de porte médio, baixo, arbustos, com uma certa distância entre elas. Não quer dizer que isso vai ser em todo o bioma sempre desse jeito, mas o que predomina é esse tipo de vegetação. E o clima vai ser um clima seco no inverno e um clima chuvoso, úmido no verão. Isso é um bioma. Os biomas da Europa e da Ásia, eles são parecidos por quê? Porque a Europa é um continente muito pequeno, certo? E lá não tem muita variação de clima, e o clima diz muito sobre a vegetação que ocorre naquele local. Então, como a Europa é muito pequena e a divisão que existe entre Europa e Ásia é política praticamente, não existe uma divisão de oceano, né, entre esses dois continentes. Então, a maioria, né, dos biomas que ocorrem na Ásia ocorre na Europa. Então, aqui, ó, nós temos um mapa da Europa mostrando cada bioma que ocorre na Europa. Então, ali tem a tundra, floresta boreal, floresta temperada e vegetação mediterrânea, certo? Esses biomas também ocorrem lá na Ásia, tá? Então, vamos começar pela tundra. Bem, lá na tundra, o clima é muito frio quase o ano inteiro, de modo que a água é presente no solo e permanece congelada na maior parte do tempo. É uma região que recebe pouca luz, pouca chuva e muito vento. Quando o gelo derrete, o solo expõe uma vegetação rala formada por musgos, líquens e algumas gramíneas, né? Então, é uma vegetação rasteira, como a gente pode ver aqui nas imagens. Uma imagem a gente tem a vegetação tampada pela neve, que é o que ocorre na maior parte do tempo, e na outra a gente consegue ver a vegetação rasteira. Certo. O bioma da taiga também é conhecido como floresta das coníferas ou floresta boreal. Por que ele é falado como floresta das coníferas? Porque a sua vegetação predominante são coníferas. As coníferas são árvores, arbustos que acabam tendo um formato de cone. É basicamente isso, as coníferas, tá? O clima é caracterizado também pelo frio intenso, pouca umidade e precipitações em forma de neve. Inverno e verão bem equilibrados, então são 6 meses de inverno e 6 meses de verão. A vegetação predominante é formada por coníferas, que são uma árvore muito conhecida, que é conífera, é o pinheiro, além de muitos musgos e líquens. Outro bioma que ocorre não só na Europa e na Ásia, mas também na Oceania. Então, ocorre nesses 3 continentes. É a floresta temperada. Ocorre um clima temperado, com 4 estações bem definidas, onde são 3 meses para cada estação. E temperaturas que podem variar bastante entre essas estações. Sua vegetação predominante é composta de árvores de grande porte, como carvalhos e bordos, com folhas que ficam amareladas ou avermelhadas no outono e caem no inverno. É basicamente aquela estação que a gente vê nos filmes, né? Que as folhas caem, o chão fica todo vermelhinho. Ocorre perfeitamente nessas regiões. Então, é muito comum ver o outono, o inverno certinho na Europa, na Oceania e na Ásia em determinados locais. Como tem uma vegetação que é só na Europa, a gente vai comentar sobre ela.
Não quer dizer que ela não exista em outros lugares, tá? Mas entre esses 3 continentes ocorre apenas na Europa, que é a vegetação mediterrânea. O que é essa vegetação mediterrânea? Ela se forma em regiões onde o clima é predominante mediterrâneo e é constituída por plantas que estão adaptadas a habitats secos e que sobrevivem com quantidade de águas reduzidas, que são chamados de xerófilas. São dispostas distantes uma da outra, então você não vai ver uma quantidade grande de arbustos, de plantas, cactos, por exemplo, muito perto um dos outros. E os verões são secos e os invernos chuvosos. Bem, temos a pradaria, que ocorre apenas na Europa e na Ásia, onde o clima é com verão curto, seco e o inverno longo, frio e úmido, com chuvas escassas e irregulares. A vegetação é constituída predominantemente por gramíneas, com poucas árvores, geralmente distribuídas às margens de rios. Esse bioma ocorre também no Brasil, muito parecido, né, com o que ocorre no Brasil lá no Pampas. O Pampa fica lá no final do país, né, lá no sul. Biomas que ocorrem apenas na Ásia, é savana. Eles apresentam um clima com temperaturas anuais elevadas, né, então é muito quente, e alternância de estação seca e úmida com muita chuva. A vegetação predominante é formada por gramíneas e herbáceas e árvores de pequeno porte espalhadas pelo ecossistema. Então você vê que as árvores aqui na imagem são bem espalhadas mesmo bem distante umas das outras. Esse bioma também é encontrado na África, né? A gente conhece muito na África e nós temos aqui também o cerrado, que ele é no mesmo estilo que a savana. Ele é um tipo de savana, na verdade. Temos os biomas que ocorrem na Ásia e na Oceania, que não ocorrem na Europa, tá? Florestas pluviais tropicais. Caracteriza-se por temperaturas anuais elevadas e muita chuva e umidade. A gente tem também esse bioma aqui no Brasil. Possui grande diversidade de árvores, variando desde a muito altas, como Jequitibá, aqui no Brasil, e as sumaúma, até arbustos como cipós e gramíneas. Então, pessoal, a aula de hoje é só um pouco sobre esses biomas, tá, que ocorrem nesses 3 continentes. Prestem atenção em quais locais que esses biomas ocorrem, tá? Qual que ocorre só na Ásia, qual que ocorre nos 3 continentes que a gente falou, tá? Poucas características, eu não quero aprofundar nesse tema, porque não é dessa área, a gente não vai estudar isso em geografia, né? Provavelmente vocês vão ver, ou já viram isso em ciências. Então, é só passar por cima mesmo para vocês relembrarem algumas características. Façam a atividade que está lá no fórum. Coloca a atividade no portfólio, não esqueçam. Qualquer dúvida, eu estarei à disposição de vocês até às 5 horas da tarde, tá? Então, é isso aí. Tenham um ótimo dia e até a próxima aula.